Olá pessoal, uma boa tarde para vocês. Gente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já está rolando lá mais um dia, né, da decisão dos ministros da Suprema Corte com relação ao tal tentativa de golpe de Estado. Hoje é o dia da Carmen Lúcia e parece que o Zanin também vai falar, vai resolver hoje, que amanhã vai sair a sentença. Amanhã é sexta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025. Muitas pessoas estão se perguntando, tá bom, o relator já deu o voto dele, né, que é o ministro Alexandre de Moraes, não deveria ser, mas infelizmente, né, condenando o Bolsonaro, condenando os outros réus. Depois veio o ministro Flávio Dino, seguindo o ministro Alexandre de Moraes, também condenou. E no terceiro voto, que foi do Luiz Fux, que é daqui do Rio de Janeiro, é o único lá que realmente segue o que diz a lei, né? Ele foi contra. Embora, no final da noite de ontem, ele acabou votando pela condenação de Mauro Cid e explicou por quê, e também do Braga Neto. Esse voto tem uma extrema importância logo para ali na frente, inclusive talvez até suspender parcialmente ou suspender totalmente essa condenação. Tudo isso a gente vai aguardar para saber o que vai acontecer. Vai ter a conclusão do voto lá dessa primeira turma, que são 5 ministros, dos quais 4 já é certo, né, de que vão condená-lo, né? Embora tenha essa divergência do Luiz Fux, mas assim que está a coisa. Então muita gente está se perguntando, e agora o que vai acontecer? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, que o Mazziglia, né, o jurista Mazziglia, ele vai dar uma explicação para a gente do que vai acontecer agora, né? Logo assim que terminar o julgamento o voto de hoje da Carmen Lúcia, do Zanin, e amanhã a decisão final, que é a sentença, quantos anos eles vão dar para cada um. Aí ele vai explicar mais ou menos. Ele dá uma explicação aqui bem legal, bem interessante, né? Vamos ver o que o Dr. Mazziglia fala aqui nesse vídeo. Olá, olá! E o voto do Fux? Que belo voto, hein? E agora? O que vai acontecer? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, vou conversar com vocês sobre isso. Vamos lá. O Fux, ele divergiu sobre diversos pontos super importantes, ele abordou diversas nulidades super relevantes, entendeu pela improcedência de diversos pontos, mostrou que esse julgamento é uma farsa, mostrou por meio de um voto técnico que ele, um juiz, vamos dizer assim, de verdade, porque até então a gente tinha tido ali, enfim, só inimigos do Bolsonaro julgando o caso, o Moraes e o Dino. E ele, tecnicamente, mostrou o quanto que a própria jurisprudência do STF vai contra as conclusões da PGR e do próprio relator Moraes, que depois foi acompanhado pelo Dino. Tudo isso muito importante. Mas o grande ponto, a grande estrela do dia, eu diria que foi a seguinte divergência, quando ele diz que o STF e a primeira turma são incompetentes para julgar o caso. Não é incompetente de não ser capaz, é incompetente de não ter a atribuição legal, não ser atribuição legal nem da primeira turma, nem do STF julgar essas pessoas, porque elas não têm prerrogativa de foro, o tal do foro privilegiado, e também porque a primeira turma não é o local adequado, no mínimo no plenário é que isso deveria ser julgado. Essa incompetência, ela é muito relevante porque ela é absoluta, ela gera uma nulidade absoluta. O que quer dizer isso? Que é insanável, não tem como passar por cima, não tem como relevar essa nulidade. Vocês percebem? E esse é um ponto importante, porque a divergência do Fux agora, fazendo esse provável 4-1, claro, falta a Carmen, falta o Zanin, a gente sabe o que vem dos dois, fazendo esse 4-1 na turma, o Fux alimenta a possibilidade de um recurso, chamado embargos infringentes. Ou seja, quando há uma divergência entre um dos ministros, vai se recorrer para o plenário com os 11 ministros. E esse recurso, que é o tal dos embargos infringentes,
Primeiro tem os embargos de declaração, para alguma omissão, etc. Mas o que importa mesmo são os embargos infringentes. Esse é que pode mudar o cenário do jogo. Porque com 4-1, repito, cabem embargos. E o que vai ser discutido nesses embargos? Exatamente aquilo que ficou divergente, aquilo que foi alvo de controvérsia. Então, no momento em que o Fux machuca, que entre aspas, diversos pontos da decisão do Moraes, ele amplia a possibilidade de rediscussão de tudo isso depois pelo plenário. Porque no plenário, mais uma vez repetindo, só se pode discutir nesse recurso o objeto do que é divergente. Se muita coisa é divergente, muita coisa pode se rediscutir no plenário. Agora, o ponto, como eu mencionei, o ponto central é a incompetência. Sabe por quê? Porque se a maioria do plenário, a maioria dos ministros, acompanhar o Fux e entender que nem a primeira turma devia ter julgado esse caso, nem o STF, ou seja, isso devia estar na primeira instância, se eles concordarem a respeito disso, como eu mencionei no início, é uma nulidade insanável, é uma nulidade absoluta, não tem como superar. Ou seja, se os ministros acompanharem o Fux na divergência sobre a incompetência da primeira turma e do STF para julgar esse caso, o caso está anulado por completo. O julgamento tem de ser refeito, eles têm de remeter para a primeira instância ou para o plenário e começar tudo de novo. Nisso, acabou o julgamento, né? Nisso, Inês é morta, como diziam os antigos. Portanto, para mim, a grande estrela do dia foi o Fux entender que há uma nulidade absoluta em relação à incompetência do STF ou da primeira turma para julgar esse caso. Repito, se tiver que sair da primeira turma, começa tudo de novo o julgamento. Se a maioria dos ministros, dos 11, acompanharem o Fux nessa divergência, o julgamento acaba. Tem de começar tudo de novo. Então, esse me parece ser o grande ponto, a grande estrela do dia, e vamos, claro, acompanhar os outros votos, a gente sabe o que vem, mas o que fica agora no radar é como que esse recurso vai ser operado, vai ser manejado, vai tramitar, vai caminhar, vai progredir dentro do STF depois que o julgamento acabar. Ninguém vai ser preso, o Bolsonaro já está preso domiciliarmente, mas nada muda até enquanto tiver recurso. Então, por isso que esse recurso é a nossa próxima foco de atenção, nosso próximo foco de atenção. Ontem não tinha nada, hoje tem alguma coisa. Vamos ver amanhã. É isso, se você gostou dessa análise, desse conteúdo, curte, compartilha. Se você tiver dúvidas sobre os vídeos, me procure também nas outras redes. Entre lá no meu Instagram, no meu X e faça perguntas, traga perguntas, ou aqui mesmo no chat, etc. Desde que a gente está atento, a gente está lendo e vocês vão também alimentando a possibilidade de que a gente vá melhorando e trazendo novos vídeos. É isso, um abraço. É isso aí, gente. É isso aí. Bom, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês, para dar uma explicação, nada melhor do que uma pessoa que entende, né? André Maziglia é advogado, é jurista, também jornalista, né? E é isso aí. Vou ficar por aqui, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Um abraço, que Deus abençoe a todos, até a próxima.